No fluxo de dados, temos o registro de informação estruturada de atividades de tratamento de dados, dos agentes de tratamento de dados e de todos os setores da organização. Cada atributo realiza uma pergunta fechada a qual o usuário deverá responder através de uma descrição ou de uma opção, formatando através da descrição de sua atividade cotidiana o mapeamento dos fluxos de dados pessoais e dados sensíveis de cada tarefa realizada. Posteriormente ao cadastro de cada atividade, o gestor LGPD organiza o inventário de dados das pessoas, estruturado por setor, por cargo e por atividade por toda a organização, inclusive exibindo um mapa visual do fluxo de dados por toda a empresa. No caso, é um mapa mental, que fica aqui todas as informações que foram cadastradas das pessoas, tá? Aqui no fluxo de dados, a gente pode fazer um exemplo de cadastro. Você vem aqui em novo. E o exemplo de preenchimento de um fluxo de dados, cadastro de paciente, consulta com a seleção do setor, cadastro no nome de atividade, cadastro da fonte de dados, cadastro dos dados coletados através da seleção das informações já disponíveis. Caso não exista a opção adequada, é possível digitar uma nova opção nesta mesma tela e cadastrar automaticamente a nova opção, que ficará disponível nos próximos cadastramentos de fluxo de dados. Então, aqui você vai escolher o setor, qual setor realiza esse processo, você vai colocar o nome do processo, o propósito, a base legal, tempo de armazenamento de dados, direitos titular, setores compartilhados, você vai preencher todas essas informações da pessoa e no final você vai salvar, vai fazer a descrição do processo e vai salvar. Na sequência do cadastro de fluxo de pessoas de dados sensíveis, o sistema solicita o preenchimento de base legal para a coleta de dados pessoais, assim como o tempo de armazenamento de dados. Com a devida captação, o próprio operador do procedimento, ou seja, a mesma pessoa que realiza a atividade coletada e cadastramento de dados, poderá também realizar o mapeamento de fluxo de dados em conjunto à comissão ou ao DPO, contando também com as informações autoexplicativas de todos os campos na tela. Então, todas as informações estão aqui e você faz só o preenchimento certinho de todas elas. Ainda que no fluxo de dados, na sequência do cadastro de fluxos de dados sensíveis, o sistema solicita a validade deste fluxo, sendo que no exemplo foi informado 12 meses. Isso significa que após 12 meses sem nenhuma alteração neste mapeamento de fluxo de dados específico, o gestor LGPD irá gerar um alerta à comissão e ao DPO vigente para que este registro seja revisitado e atualizado, garantindo assim o fluxo de melhoria contínua conforme exigência da lei, uma vez que o procedimento deverá ser novamente avaliado e atualizado conforme a necessidade, e assim sucessivamente no decorrer de todos os anos futuros da operação da organização. Uma vez que o procedimento deverá ser novamente avaliado e atualizado conforme a necessidade, e assim sucessivamente no decorrer de todos os anos futuros da operação. Após você encerrar o mapeamento de dados de uma atividade, o sistema apresenta na tela, aqui nessa tela, ele apresenta todos os mapeamentos disponíveis. Nessa tela é possível duplicar o mapeamento já armazenado anteriormente, realizando a criação de um novo mapeamento conforme este modelo. Com isto é possível ganhar muita produtividade, pois atividades parecidas poderão ser cadastradas baseadas. Após a realização de cada mapeamento de fluxo de dados pessoais e dados sensíveis, o gestor LGPD utiliza o seu inventário de dados pessoais sensíveis conforme a exigência da lei, mantendo o cadastro padronizado, estruturado e documentado com histórico de cada alteração. Aqui você vai encontrar isso. Além disso, é possível verificar graficamente quais são as relações entre os procedimentos realizados, dados coletados e setores responsáveis de maneira gráfica, através de um mapa mental de dados. Dessa forma, o utilizador do sistema poderá evidenciar através de uma única consulta em quais procedimentos, setores, políticas e demais documentos os dados do titular estão relacionados, simplificando inclusive as tarefas de resposta a incidentes ou mesmo solicitações do titular de dados de uma forma rápida e assertiva. Então aqui você consegue fazer tirar todas essas informações. Aqui na aba de política de dados, conforme previsão legal, é necessário estruturar as políticas de proteção de dados da organização.
Este módulo oferece a padronização de documentos através de templates para a criação de políticas de segurança, políticas de governança, políticas de privacidade, plano de continência, plano de recuperação de dados, de forma estruturada e com histórico de revisões. Cada documento produzido nesse módulo será competente do RIPD para a evidência de todas as ações da LGPD na organização. Na aba do RIPD, conforme previsão legal, é necessário estruturar o relatório de impacto de proteção de dados de toda a organização. À medida que os mapeamentos de fluxo de dados são cadastrados, os treinamentos realizados, novas políticas definidas e implementadas e assim por diante, o gestor LGPD agrega toda esta documentação cadastrada no sistema em um documento estruturado de modelo para embasamento do RIPD. Este documento pode ser editado e versionado conforme definição do DPO ou comissão LGPD. Aqui na aba de incidentes, é um módulo para registro estruturado de incidentes de indisponibilidade de dados, falhas de segurança e eventuais não conformidades de tecnologia e demais inconformidades, incluindo casos de vazamento de dados para evidenciar a continuidade das ações LGPD para a proteção de dados pessoais conforme a exigência legal. Formação de base histórica estruturada de registros de acontecimentos relevantes, sejam incidentes internos, sem necessidade de informação à ANPD, ou seja, sem vazamento de dados pessoais, ou incidentes informados na ANPD, com vazamento de dados, ou aos titulares de dados, informação ao titular critério do DPO. Você pode fazer o registro, vindo aqui em novo e preenchendo conforme o acontecido. Aqui na aba de gestão de risco é um módulo para registro estruturado de análise de riscos e impactos de segurança, de informação e proteção de dados para evidenciar ações preventivas e corretivas, conforme anotações no históricos de análise de riscos do sistema gestor LGPD. Aqui você vem aqui e você faz o cadastro de risco. O exemplo de preenchimento de dados de risco e impacto para um procedimento realizado pode ser pelo setor de agente comunitário de saúde. Aí você vai fazer todo o registro, colocar o peso, o nível de risco, de 1 a 10, e informar tudo o que aconteceu. Depois disso, você vem aqui em salvar e ele já vai estar disponível aqui. Na aba de questionários, é um módulo de produção de perguntas e questionários para levantamento de dados sobre procedimentos, políticas, treinamentos, análise de risco e todos eles gerenciados pelo sistema gestor LGPD. Aqui você cria um novo, você faz o título e qual a pergunta. Na aba de levantamento de dados, temos a aba de aplicação de questionários. Este módulo é para a aplicação de questionários para levantamento de dados por e-mail, com data de início, data de fim, lembrete de não participação a todos os agentes de tratamento envolvidos. O sistema também controla a resposta única de cada agente de tratamento, garantindo confiabilidade das informações. Os questionários podem ser aplicados para levantar qualquer tipo de informação relacionada à segurança de dados, uma vez que as perguntas são cadastradas e configuradas conforme o enfoque necessário do DPO ou Comitê LGPD. Caso você queira fazer um questionário, você pode vir aqui em novo, você coloque o nome da campanha, data de início, data de fim, preenche todas as informações, você salva e ela vai aparecer aqui. Na aba de contratos vigentes, é um módulo para apoio à adequação de contratos, tanto de tomadores quanto de contratantes, com informe por e-mail aos responsáveis e consentimento de condições determinadas pelo operador de dados. Um exemplo: por motivo de adequação de contrato, o gestor LGPD utiliza a empresa A, envia e-mail com um termo explicativo junto a um clique de "Estou ciente" para a empresa B, informando que a empresa A está em processo de adequação LGPD e que, por força de lei, a empresa B deve garantir mesmo nível de compliance e segurança de dados implementado na empresa A.